Então, abra as Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, né? Hoje, no capítulo de número 2, eu aproveito para perguntar, quem leu a carta aos Colossenses em casa durante a semana? Tem gente que leu. Muito bem, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Como é uma exposição, vamos fazer uma introdução lendo aqui os primeiros 5 versículos desse capítulo de número 2. E você vai manter a tua Bíblia aberta nesse capítulo 2 de Colossenses, que nós vamos dar uma espiada nesse capítulo inteiro na noite de hoje. Amém? Amém. Diz assim a palavra: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Amém, amados? Como eu disse, nós vamos bulir no capítulo 2 inteiro. Vamos manter uma Bíblia aberta. Nós vamos saltear alguns versículos, vamos lá adiante, volta cá atrás, mas vai dar tudo certo. Chamou a atenção primeiramente para o versículo de número 4, que a gente acabou de ler aí. Depois que o Paulo faz uma apresentação, vocês se lembram há 2 domingos atrás na introdução, que eu falava acerca de que, curiosamente, Paulo nunca viu esses irmãos aqui. Ele nunca esteve nessa igreja, ele não conhecia essas pessoas. Ele apenas era informado pelo contato que ele tinha, que lá tomava conta da igreja e levava para ele as informações lá onde ele estava na cadeia, na prisão. E ele apresenta as preocupações que ele tem, e no capítulo 4 justifica, versículo 4 justifica dizendo: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ora, queridos, há um tom de advertência e, evidentemente, um aviso, no mínimo, curioso. Ele está dizendo essas coisas para que ninguém engane aqueles irmãos. Então deixa claro que na nossa caminhada cristã, mesmo estando reunidos como igreja, mesmo sendo pastoreados ou guiados por um corpo eclesiástico, mesmo tendo a companhia de outros irmãos, existe, assim como existia para esses irmãos aqui da cidade de Colossos, existe certamente para nós hoje o risco de sermos enganados. E os meus dias de igreja não são poucos e eu tenho visto coisas absurdas. Às vezes, até hoje, minha esposa, temos o hábito de chamar a atenção de algum irmão que se levanta e deixa a bolsa de qualquer jeito, a bolsa aberta, o celular em cima da cadeira. E nesses anos de igreja nós temos visto de tudo. Celular que desaparece de dentro da igreja, um anjo veio e carregou. Deve ser meio difícil, né? Irmão que vai-se embora, irmã vai-se embora quando entra no ônibus, que mete a mão na bolsa para pagar a passagem, a carteira sumiu de dentro da bolsa. Dentro da igreja, não é possível, irmã, a senhora deve ter perdido essa carteira lá fora. Foi não, porque eu ainda usei ela na hora de dar minha oferta aqui. Vixe. Muitas são as formas e as maneiras de sermos enganados, porque se existe ali um grupo de pessoas
teoricamente com o objetivo de estarem congregando, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus num determinado lugar, a primeira coisa que nos vem à mente é: estamos cercados de pessoas do bem. E glória a Deus, porque esse é o nosso caso aqui. Mas a igreja, como vocês estão vendo, permanece de portas abertas. E nós não temos autoridade para coibir a entrada de seu ninguém. Vez ou outra, e graças a Deus tem bastante tempo que isso não acontece, mas como em qualquer igreja no mundo isso é normal, vez ou outra entra um bêbado, participa, tem um que quando chega quer tocar junto com os meninos aqui em cima, é preciso a gente estar segurando e colocar ele sentado na cadeira aí, porque todo mundo pode entrar na igreja. Qualquer pessoa pode e inclusive deve entrar na igreja. Nós temos testemunhos para contar de pessoas que entraram totalmente embriagadas na igreja. Entrou a primeira vez, algum diácono botou para fora. Entrou a segunda, botaram para fora. Entrou a terceira, tinha um diácono do coração mais mole, abraçou a pessoa. Ele ouviu a mensagem, se converteu e nunca mais deixou a igreja, né? Então existe tudo isso para contar. Mas embora existam muitos tipos de enganação, ele fala aqui especificamente em uma que diz respeito a raciocínios falazes. Raciocínio, primeiro, aquilo que a gente raciocina, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente idealiza, não é verdade? E, evidentemente, o que é idealizado, o que é raciocinado, é, de semelhante modo, colocado para fora, é publicado. E a maneira que nós temos de publicar as coisas para as pessoas é por meio do que falamos. Nós dizemos e as pessoas assimilam. E Paulo está demonstrando uma preocupação aqui, dizendo algumas coisas para esses irmãos, e deixando claro o motivo. Eu estou dizendo isso para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Cuidado com o que vocês escutam. Cuidado com o que tem pregado para vocês. Cuidado com a apresentação de Jesus que tem feito para vocês. Cuidado com o evangelho que tem sido anunciado para vocês. Essa é uma grande preocupação. E vejam, isso, assim digo porque o que é que ele disse? Olha aí, os versículos 2 e 3. Para que o coração deles, ou seja, dos irmãos, seja confortado e vinculado juntamente em amor. Primeiro, é preciso que seja dado um conforto aos corações. Ora, nós precisamos de conforto em várias áreas de nossa vida. Ainda agora eu conversava com a irmã que sofreu a noite passada, porque lá na localidade faltou energia. Dormir sem energia é terrível. Ela ainda se queixou da escuridão. A escuridão para mim, para dormir, seria uma maravilha. O ruim seria a falta do ventilador, né? Porque o ventilador nos proporciona conforto, né? Nesse calorão aqui. O Eximar é que nem eu. Diz ele que falta energia, o ventilador, puf, desliga, ele, puf, acorda. Eu também assim, obrigado, meu anjo. Tem um alarmezinho ligado na gente. Mas o conforto que ele está prometendo, que ele está citando aqui, não diz respeito a um conforto físico, mas um conforto de coração, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Há um vínculo de igreja, um vínculo onde quem está pregando está vinculado a quem está ouvindo e vice-versa. E mesmo todos os ouvintes juntos, vinculados um ao outro, unidos como os membros de um corpo só. Uns consolando aos outros, confortando-se uns aos outros, ensinando uns aos outros, aprendendo uns com os outros, buscando e encontrando no meio da congregação dos irmãos algum conforto para os corações. Amém, amados? Há essa necessidade, e essa necessidade existe desde sempre. E ela vai continuar existindo sempre. Muitos são os motivos de angústia, os motivos de tristeza, os motivos de arroxo,
de desespero, onde não existe conforto físico que dê jeito. Se não vier algum conforto ao coração, a gente arreia. Não vai, não aguenta. Continua. E eles tenham, olha só, toda a riqueza. Riqueza não de dinheiro, meus amados, não material, mas vejam, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Queridos, uma forte convicção, não é uma convicção meia boca, não é uma convicçãozinha, não é eu acho, não, trata-se de uma certeza mais que absoluta, algo que não deixa sombra de dúvida nenhuma na pessoa. É acerca de quê? Olha só, a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Muitos Cristos têm sido anunciados pelo mundo afora. Às vezes eu converso com pessoas que se confessam, pessoas religiosas. E não é pouco comum, mas é bastante comum, que evidentemente troquemos experiências acerca da pessoa de Cristo, o que dele podemos conhecer, mediante conhecimento de sua palavra. E vez ou outra nós nos deparamos com definições tristes acerca de quem seja o Senhor. Principalmente quando alguém bate no peito e define um Deus para si mesmo. Para mim Deus é assim. Não, Deus para mim é desse jeito assim. Olha, eu tenho muita fé em Deus. Rapaz, eu tenho fé em Deus. Ai, Deus para mim ele é assim, assim. Meu amado, isso é o cúmulo do absurdo da arrogância. E nós vamos chegar nessa arrogância já já, porque isso também vai ser tratado aqui nesse mesmo capítulo. Jesus não pode ser um para você e outro para o seu irmão aí do lado e outro para mim. Jesus é um só. Ele é único. E o que dele se pode conhecer está bem especificado para nós por meio de sua palavra. Você não tem o direito de construir um Deus ou um Jesus Cristo segundo a tua preferência. O Facebook é uma igreja maravilhosa para a gente descobrir essas marmotas. A gente, sem querer, porque o Facebook tem isso, está lá escancarado para todo. Você entra no celular ou no computador, está a vida de todo mundo exposta ali. E o camarada está nas orgias da vida, tocando terror, embriagado, vivendo em adultério, a coisa mais podre do mundo. E bota uma legenda embaixo, Deus no comando. Deus é tudo para mim. Deus maravilhoso, Deus é fiel. De que Deus será que ele está falando? Deliberadamente atolado na prática de algo que desagrada absurdamente a Deus e colocando a legenda, Deus está comigo. Bota a foto empinando moto, batendo racha de moto, Deus, que Deus? Que o camarada constrói um Deus para si. Tudo desse ser misterioso, insondável, que é Deus, é perfeitamente possível ser conhecido um tudo que diz respeito ao tudo que o ser humano pode conceber. Tudo isso está revelado para nós em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fora de Cristo, não tem como você sequer ter uma ideia do que ou quem seja Deus. E Paulo vai fazer uso de uma frase aqui que expressa um exagero tremendo para fazer essa apresentação do Senhor. Eu vou até repetir.
para que tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. É preciso que a própria igreja ore a Deus, interceda uns em favor dos outros, a fim de que esse conhecimento, essa revelação de Deus, seja transmitida de uns para outros. Fora desse convívio da igreja, fora desse apelo de uns irmãos por outros, isso fica impossível, amados. Ninguém chega a Deus sozinho. Primeiro, logo de cara, ninguém nem vai a Ele, Ele veio a nós. Se Ele não viesse a nós, nós estávamos perdidos do mesmo jeito. Ele nos amou primeiro. Amém, amados? E o versículo 3. Em Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, da razão estão ocultos em Jesus Cristo. Andando com Jesus, ou andando nele, estando nele, no Senhor Jesus, a revelação dele si mesmo se faz graciosamente, maravilhosamente a nós. Ele se revela a nós, ele se apresenta a nós, ele vai arrancando do nosso coração a dúvida, ele vai colocando no nosso coração certeza. Amém, amados? Isso é papel da igreja, isso é o viver em igreja. Quantas pessoas iguaizinhos a nós estavam naquela igreja de Colossos, lendo essa carta aqui e meditando nessas palavras. Primeiro pensando, mas como é que é Deus? Mas e como é que eu faço para conhecer Deus? Mas e como é que eu compreendo essas coisas? Olha, eu não estou entendendo isso, como é que eu vou entender? É em Cristo. Amém, amados? Em Jesus Cristo, toda a revelação de Deus é possível de ser conhecida. Andando para frente, a suadeira aqui hoje está medonha porque o vento que deveria vir por ali, ou vir dos ventiladores, não está vindo. Está sofrido aqui. Eu estou suando mais que tampa de chaleira. O versículo de número 8. Cuidado. Continuando ainda a mesma argumentação. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Queridos, nos ensinamentos de Cristo, por meio do Evangelho, transmitido pelos apóstolos até os dias de hoje, preservados nessa palavra bendita que está aqui diante de nós, que você tem aí na sua mão, palavra de Deus, encontra-se a verdadeira mensagem que gera vida, que é capaz de gerar vida, a mensagem do Evangelho. E vida não só agora, mas vida eterna. Amém, queridos? Amados, quando é empregada a palavra cuidado, atenção, liga o sinal de alerta, arregala o zóio, como a gente diz lá no Goiás. Preste atenção. Mais uma vez eu invoco a sua imaginação. Pense você lá naquela cidade de Colossos, lendo essa carta, numa localidade cheia de toda espécie de culto e de religiosidade, entre pessoas que se diziam conhecedoras de Deus e pregadoras da verdade. Eu já fui abordado com esse tipo de questão também. Ah, pastor, mas todo mundo chega com uma conversa tão bonita. Os irmãos da congregação têm uma conversa bonita. Chegam os testemunhos de Jeová, a conversa é tão bonita.
o pessoal lá do espiritismo, ou conversa bonita daquele povo, o senhor também chega e sempre um falando mal do outro, rapaz. Ninguém entra num acordo, eu fico doidinho, todo mundo fala tão bonito, eu não sei com quem que eu vou. Digo, vá com Cristo, meu querido. Largue todo mundo, como diz a palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não confie nem em mim, confie na palavra. Se põe no lugar daquelas pessoas ouvindo todas essas definições acerca de uma riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus oculto em Jesus Cristo. E se ouvir, cuidado. Cuidado com o quê, pelo amor de Deus? Cuidado que ninguém vos venha enredar. Você sabe o que é enredar? Aqui vocês não chamam rede de rede, vocês chamam rede de engancho. Né, Zimar? Engancho é só aqui no Piauí, lá para nós é rede. Aí isso aqui, rede aqui é de dormir, rapaz. Digo, oh, meu Deus, tá bom. Lá é rede, vocês chamam de engancho, lá para nós é rede. Enredar nada mais é que prender na rede. Que é exatamente o que acontece com o peixe. Quem faz a pescaria de arrastão ou de batida, sai nésima, aquela maldade que você fazia botando aquela rede ali, depois saía batendo, os peixinhos correm, peita ali no engancho, na rede e fica preso, né? Ele está usando aqui esse mesmo verbo. Cuidado para que ninguém venha enredar vocês, ou seja, prender vocês. De maneira que vocês não saiam. Um peixe bem malhado numa rede, até para você tirar lá no seco, às vezes dá trabalho. É enganchando nas escamas, naqueles esporão que o bicho tem, furando a mão da gente, porque é dureza mesmo. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. É porque há o emprego de um palavreado agradável, de um palavreado convincente. Não é como qualquer um louco lá da rua vir contando uma história para você. Mas essas filosofias às quais ele se refere dizem respeito a uma argumentação que as pessoas apresentam para você de uma maneira que você fica sem ação. Fala, meu Deus, quanta inteligência dessa criatura! Mas olha só, rapaz, não é possível que isso seja mentira, realmente isso aí deve ser verdade, porque olha com que perfeição que tudo isso está elaborado. Você abrir a sua porta para as testemunhas de Jeová, por exemplo, você vai tomar uma lapada tão grande. Você vai dizer, rapaz, eu andei com o pastor Walter até hoje de burro, rapaz, esse povo aqui é maravilhoso, porque olha o talento ali para passar a perna é terrível, viu? Vou falar para vocês, hein? Não é brincadeira não, ali você vê a manifestação do Satanás personificada em corpo e alma, porque desenvolveu-se uma habilidade de convencimento que eu vou te falar, viu? Não pega pessoas incautas não, pessoas inteligentes, pessoas com formação superior, doutores que param para ouvir aquela lenga-lenga e fica como que hipnotizado. Mas quer dizer que assim é, e puf, morreu. Sutilezas diabólicas, terríveis, engendradas no quinto dos infernos para abater verdadeiramente qualquer possibilidade que a pessoa teria de vir a crer no Evangelho. Não é brincadeira. E também não deveríamos estar admirados porque é algo que a palavra avisou que aconteceria. E vãs sutilezas. São sutis. Você não percebe quando está morrendo. O peixe, ele não vê que está sendo malhado na rede. Ora ele está fugindo de um perigo, ora ele está indo atrás de alguma coisa para comer, mas quando ele vê, já foi enredado. A rede já o prendeu. Já não tem mais para onde correr. Por isso ele usa esse verbo que, no meu entendimento, é extremamente forte para trazer esse entendimento. E essas filosofias e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens.
conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para tu ter uma ideia, para testemunho de Jeová, Jesus morreu não numa cruz, mas numa estaca. Para eles nem cruz existe. E há quem acredite numa lenga-lenga dessa. Ninguém vai para o céu. Só 144 mil. Quer dizer, o céu é menor que um estádio de futebol. Já encheu. Cabe mais ninguém lá. Toda essa lenga-lenga. Ou seja, abole-se completamente as palavras do Senhor, o Evangelho do Senhor, para poder colocar uma cultura humana, uma ideologia, uma filosofia meramente humana, que não bate com absolutamente nada que tenha sido ensinado pelo Senhor. Mas, como eu disse, vou repetir mais uma vez, são habilidosos, são sutis, são filósofos. Se você para dar ouvidos, a habilidade que eles têm é tamanha. Abre aí, lê esse versículo aí. Isso, agora abre aqui, lê esse outro aqui. Agora lê esse outro aqui. Meu Deus, isso aí está na Bíblia, eu nunca vi. Engendrado argilosamente para te passar a perna. Continua. No versículos 16 e 17. Olha só. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Queridos, nessa falsa religiosidade todinha, essa pseudo-piedade, que de piedade não tem nada, quando apela para piedade mesmo, vocês vão ver, pipocar é longe, para arrancar uma arma e dar um tiro em um é daqui para ali. Nessa vã sutileza toda, levando em conta precisamente aquela cidade e toda a carga de religiosidade, de cultos daquele povo, o apóstolo entra com essas recomendações. Ninguém vos julgue, ou seja, ninguém recrimine a sua prática em virtude de, aí ele traz aqui uma lista de coisas: comida, bebida, dia santo, ou dia de festa, como você quiser, lua nova, porque havia ali um culto à lua praticada por aquele povo, ou sábados, que já era um conceito judaico que nos nossos dias os adventistas de sétimo dia quem usam. Esse negócio, não pode comer isso. Quem disse? Não pode comer aquilo. Quem foi que disse? É proibido comer isso aqui. Queridos, houve numa lei sanitária de Israel, dada lá no período do Êxodo, a determinação para que não se comesse determinadas coisas. Carne de porco, pato, peixe de couro, outros bichos. Determinações meramente sanitárias, que com o tempo foram superadas por uma lei maior, a vinda do Senhor Jesus. Nós não temos como tratar desse assunto aqui agora, mas fica um momento para a escola bíblica posteriormente, principalmente para aqueles irmãos que honram a escola bíblica, eles vão aprender acerca dessas coisas. Ninguém pode ser recriminado por causa do que come, a não ser que você mate uma pessoa para comer. Mas se eu chegar na tua casa, eu tiver matado teu cachorro para comer, eu não tenho nada a ver com isso. Rapaz, cadê aquele cachorro que latia para nós? Está sentindo o cheirinho? É ele assando. Estou fritando. Amém, querido. Deus abençoe. Tu que criou é teu. Não tem nada a ver com isso. Cobra, cascavel, mucura. Manda ver. Não existem proibições alimentares para a igreja. Nem do que comer e nem do que beber. Quando você chegar na questão bebida alcoólica, outro assunto para a escola bíblica. Depois a gente trata disso também.
Pastor, é pecado beber? Não, pecado beber não é, mas as besteiras que tu faz depois de bêbado passa a ser. Então, é algo com o qual você deve se preocupar, porque realmente é algo delicado. Mas em escola bíblica a gente trata disso depois. Ainda, dia de festa. Quando eu cheguei aqui para o Piauí, rapaz, eu sofri umas 2 ocasiões onde eu precisava de um companheiro numa Semana Santa. Eu me lembro da primeira mudança do pastor Giovanni, de lá do bairro São Sebastião, para mudar aqui, do lado do Iapepe, ali onde ele mudou. Meu Deus do céu, no dia da mudança foram só nossas 2 famílias mesmo, que um bocado de gente correu, porque era Semana Santa. Falei, gente, ajuda nós, e o povo tudo encolhido. Mas, rapaz, por que ninguém apareceu? Até que um falou, não, pastor, Semana Santa aqui ninguém faz nada não. Falei, deixa de preguiça, rapaz, pelo amor de Deus. Faz isso não, rapaz, que diabo é isso? Não tira isso da cabeça. Não, é pecado. Que pecado o quê, rapaz? Pecado é tu deixar teu irmão se lascando sozinho debaixo de uma geladeira, rapaz. Toma vergonha. Eu entendo que essas coisas dizem respeito a uma cultura de lugar. Mas o evangelho do Senhor é maior do que qualquer cultura. Estão entendendo, queridos? Assim como você fica chateado aqui porque alguém te chama para trabalhar numa Semana Santa, ou você chega para almoçar na minha casa na sexta-feira da Paixão, eu estou comendo uma picanha, igual o irmão já chegou lá, se assustou. Meu Deus, o que é que foi, rapaz? E pode? Eu falei, pode o quê, rapaz? Comer carne hoje? Eu falei, não pode passar fome hoje, rapaz. Mas comer carne pode. Quem foi que disse que não pode, rapaz? Que conversa é essa? Não, que nós aqui comemos peixe, eu também. Cadê o peixe? Traz lá que eu como. Mas se o peixe não chegar, eu como o que tiver. E você fica preso a essa cultura, atropela o evangelho e continua sendo vítima fácil, presa fácil, para uma filosofia e uma sutileza vã que te impede de enxergar o evangelho, colocando força em hábitos alimentares, de dia, de coisas que se possa ou que não se possa fazer. Ô meu amado, pelo amor de Deus, acorda. Jesus chegou. Da agora para frente são tempos de graça. Jesus passou por cima de comida, passou por cima de sábado, passou por cima de tudo. Agora é Jesus, amados. Amém, queridos? Ele é o modelo, ele é o padrão. Assim como a palavra dele deixada para nós, para nos guiar nesse sentido. Por último, o sábado, né? Que os judeus tanto prezaram, tanto criticaram Jesus, tanto perseguiram os apóstolos, e hoje tem os adventistas de 7º dia, talvez seria no meio de nós o grupo mais fanático com relação a isso. Isso tira a glória da salvação de cima da real pessoa, que é o próprio Senhor Jesus, e coloca em cima do homem. Não, o cara vai então, ele está trabalhando pela sua própria salvação, porque ele guarda o sábado, a grande coisa. Se você quer guardar um sábado, querido, não quer trabalhar um sábado ou qualquer um outro dia da semana para dedicar aquele dia exclusivamente a Deus, amém, querido, glória a Deus. Agora, não imponha isso como regra, como condição de salvação, e muito menos para te qualificar como mais santo do que os outros, porque você pratica e o outro não. Não existe, ou não existem dias especiais. Todo dia nasce gente. Todo dia morre gente. Todo dia gente adoece. Todo dia tem gente ganhando, tem gente perdendo. Não existe um dia melhor do que outro. Amém, queridos? Creia nisso em nome de Jesus. Quer dedicar algum dia especial para o Senhor? Dedique, é legal. Mas não imponha isso a ninguém. Isso é entre você e Ele. Não adianta você tentar atribuir a você mesmo e seus próprios esforços algum merecimento maior de algum favor de Deus em virtude de um sábado que você guarda, ou de uma carne que você não coma, ou de um serviço que você não faz em um dia santo ou coisa parecida. Lá no Goiás, quando a gente era menino, a gente era meio malandro. A gente inventava santo para não ir trabalhar, para não ir para a roça. Você está entendendo? E a gente, olha, eu assombrei meu pai uma vez, que a gente estava meio novo lá, e ele não conhecia bem a técnica da goianada da região. Eu falei, pai, seu Conceição falou que se a gente capinar a roça dia de hoje, o mato quando sair, vai sair é pior, não vai dar nada. Aí, é mesmo? É, não, pô, então vamos embora. Beleza, ganhei um dia de folga. Ô, meus amados, isso não existe não.
Pode capinar todo dia, pode plantar todo dia. Eu só não te aconselho a capinar debaixo de chuva, porque realmente o mato cresce mais ligeiro. E nem a plantar se o chão estiver muito seco, que a semente vai morrer. Fora isso, vai trabalhar, rapaz, deixa de preguiça. Fica botando culpa no santo, não. Nos versículos, ou melhor, os versículos 18 e 19, aí nós temos, mais uma vez, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Uma crítica ferrenha que ele está fazendo aqui a um hábito bastante recorrente de nossos dias, que é o de irmãos abrirem a boca profetizando, e eis que te digo, meu servo, amados, é enfatuado, o que ele está dizendo, são orgulhosos, pretextuando humildade, está aí no versículo 18, ou seja, pretendendo apresentar-se como humilde, mas na verdade carregado de arrogância, pretendendo dizer alguma coisa da parte de Deus, sem motivo, proferindo coisas que são fruto de suas mentes carnais. Lá no Antigo Testamento, Deus já tinha dado uma lapada nos falsos profetas que diziam: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando eu não os mandei dizer nada. Mas tem gente que gosta, tem gente que viaja quilômetros aí, muda de um estado para outro, de um país para outro, igual nós temos uns queridos acolá, para escutar um filho do cão dizer abobrinha. E o irmão do lado dele disposto a sentarem-se juntos para meditarem na palavra, e ele os ignora porque ele quer ouvir o outro infame lá dizer besteira. Carnal, imundo, arrogante, pretendendo ser humilde, mas orgulhoso, presunçoso. Essas são, viu, amados, as palavras que estão aí, viu? Não fica olhando para mim com esses olhos sarapantados aí não, que não sou eu que estou inventando não, viu? Se alguém aí tiver sem Bíblia, anote aí para ler em casa, Colossenses capítulo 2. Daí, queridos, os versículos de 20 a 23, para encerrar o capítulo, antes da conclusão, porque a conclusão está fora daí. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha só, não manuseis, ou seja, não toque, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm, olha só, essa declaração, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, aparência, como culto de quem? Culto de si mesmos e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra, por exemplo, a sensualidade. Olha, queridos, como eu disse, cheguei para a igreja criancinha de 7 anos de idade, levado pela mãe. Nela fiquei até a adolescência, depois saí um tempo e voltei adulto. Mas isso me permitiu assistir histórias demais, ver coisas demais, frequentar muitos meios onde haviam muitos irmãos das mais variadas denominações cristãs, igrejas tradicionais,
igrejas renovadas, igrejas pentecostais e até neopentecostais. Tenho visto muita coisa, amados. Pastoreando aqui no Piauí, estou entrando agora para o 9º ano, completamos 8 anos agora. E eu não quero nem falar do que eu tenho visto aqui. Vamos deixar só meu período de Brasília e Goiás, então, como exemplo. O que eu tenho visto de pessoas em pé, arrogantemente apontando dedos para outras, julgando serem elas mais santas do que outras, ou mais dignas de crédito da parte de Deus do que outras. E passados uns dias revelam-se como pecadores contumazes, homens adúlteros, prostitutos, ladrões, mentirosos, criminosos. Não está no gibi, meus amados. Eu vou até aproveitar para ensinar para vocês uma receita infalível. Quando você vê uma pessoa fazendo muita propaganda de si mesma, desacredite dele. Caia fora. Quando você vê uma pessoa muito contadora de história, e nas histórias que ela conta, ela não perde uma, ela ganha todas, cai fora. É um derrotado. E pode levar outros a serem derrotados juntamente com ele. Se você tiver de ser elogiado, que outros te elogiem. Se você tiver que ser exaltado, que outros, ou o próprio Deus te exalte. Mas não exalte-se a si mesmo, não. A palavra repete algumas vezes lá no livro de Provérbios que a arrogância, o orgulho e a arrogância precedem a ruína, a queda. É muita zoada, é muito retetê, muito pula, muito grito, é muito bispo, muito apóstolo e pouca santidade. Pouquíssima. Os camaradas se apresentam com um aspecto de santidade tal que você fica constrangido até de pegar na mão dele. Rapaz, será que eu posso pegar na mão dessa criatura? Não sorri para ninguém, posição austera, parece um poste. Mas, rapaz, ali vai um cabra santo. É pouco tempo depois você ouve a notícia. Rapaz, não é de ver que a criatura... O apóstolo, para aquela igreja de Colosso, está fazendo uma advertência feroz. Nesse sentido aí. Confie na palavra. Devemos nos fiar na palavra. A palavra do Senhor está aí. Tem nada mais para ser escrito, não tem nada mais para ser inventado. Basta crer e viver o que nessa palavra aí está posto para nós. A conclusão aí, versículos 6 e 7. Volta. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Analisando isso daí, se você recebeu verdadeiramente Jesus Cristo, ande nele. Não é à toa que ele diz que ele é o caminho. Para que serve um caminho, se não é para a gente caminhar por ele? Ande nele. Ande em Cristo. Não nos preceitos religiosos. Seja lá de que religião for. A minha avó me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim. Não, eu sei, amado. Na minha família também foi assim. Mas nós deixamos de dar ouvidos a toda a tradição familiar para dar ouvidos à palavra de Deus, que é maior do que qualquer tradição familiar. Eu sei que você ama a sua família assim como eu também amo a minha. Mas as minhas bisavós erraram. Fazer o quê? Meus bisavós erraram.
ensinaram besteira para a gente. É porque eles eram maus? Não, porque eles também receberam aquilo de alguém. Apenas passaram adiante alguma coisa errada porque imaginavam que estava certo. Glória a Deus, porque as avós abriram os olhos. Minha mãe abriu os olhos. Eu abri os olhos. Glória a Deus, porque o amor de Deus nos alcançou. A palavra de Deus precisa suplantar essa tradição familiar. É preciso conhecer essa palavra e por ela ser liberto. Essa palavra é libertadora. Amém, amados? Inclusive, principalmente se seus familiares ainda estiverem vivos, que dá tempo de você chegar a eles amorosamente e anunciar o evangelho da verdade, porque de repente ele nunca ouviu. A maioria dos meus familiares lá no Goiás não ouviram o evangelho e não foi por outro motivo não. É porque trancaram o coração mesmo. O tal do bicho crente era odiado. Botava cachorro bravo para correr atrás de crente, jogava água fervendo no lombo de crente. Era assim que a coisa funcionava. Dava tiro de espingarda em crente. Ah, lá vem o diabo dos crentes. Os padres ensinavam, era assim. Olha, que chegar aqui vocês metem bala. E eles mandavam bala mesmo. Minha família lá no Tocantins foi desse jeito, Cássio. O negócio para eles lá não foi mole, não. Se, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, andai nele. Nele radicados, é para criar raiz mesmo. Edificados. Algo que é edificado, está firmado, tem uma base, uma raiz, um alicerce, mas cresce, é visível também. Confirmados na fé, não cai, está firme, tal como fostes instruídos, crescendo em ações. Está aí, amados, talvez um dos itens mais negligenciados no meio dos irmãos: a falta das ações de graça. Nós não temos sido chamados para andar em procissões. Não existe mandamento bíblico nesse sentido. Pelo contrário, existe sim palavras condenando essa prática. Para os evangélicos ou para os cristãos de uma forma geral, hoje é um dia especial. Que dia é hoje? Hoje é o dia da Bíblia. Ele é celebrado todo segundo domingo do mês de dezembro. Até 2014, que 2015 não foi feita mais nenhuma celebração nesse sentido. Nós juntávamos as igrejas aqui da cidade, saíamos em procissão e íamos, ora até lá o Parque Beira-Rio, ora até ali o ginásio Filito Rego. Uma ocasião viemos até ali a Praça do Mercado e realizávamos um culto ali. Por que essas procissões nossas morreram? Porque após muitas e muitas advertências, o povo persistia em realizar uma celebração de crente para crente. Por mais que fossem advertidos, gente, vamos fazer alguma coisa para os de fora, já que a igreja está saindo das quatro paredes e está indo para a rua, vamos alcançar o de fora. Essa programação de crente cantando para crente ouvir, crente pregando para crente ouvir, crente dançando para crente assistir, isso a gente já faz nos nossos cultos toda semana. Mas essas procissões morreram porque Deus quis que morresse, porque elas não tinham fundamento nenhum. Não tinha a menor utilidade para anunciar o Senhor Jesus. Nenhuma. Só um monte de gente emburrada. Se não desse oportunidade para aquele cantar ou para aquele dançar, meu Deus, o mundo se acabava. Porque todo mundo queria aparecer como artista, todo mundo queria ser o centro das atenções. O evento morreu. Hoje é o dia da Bíblia. E é a Bíblia que ensina que a maior de nossas atitudes, uma vez alcançadas pela graça de Deus, chama-se ações de graça. Tudo quanto nós vivemos, tudo quanto nós fazemos, uma vez alcançados pelo Senhor, são ações de graça, ou atos de gratidão, atos de bondade em gratidão a Deus pelo bem que Ele nos fez.
Amém, amados? Principalmente o de morrer naquela cruz por nós, de dar a sua vida em favor de nós, de derramar o seu sangue precioso para que nossos pecados fossem lavados. Amém, amados? Daí por diante, tudo quanto nós viveremos em ações de graças por tudo que Ele já fez. Se Ele daqui por diante não me der mais nada, eu já estou mais do que no lucro. Ele já deu demais. O que Ele deu é incalculável. Eu não sei quantos dias eu ainda vou viver, mas os que viverei em ações de graças a esse Deus maravilhoso. Amém, amados? Vamos nos pôr de pé, vamos orar.